Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei qual é a sua localização. Mais uma vez, para mais uma aula de Código da Estrada com o projeto S Verde e o formador e instrutor de condução Carlos Martins. Se gostaste da nossa aula anterior, certeza que vais gostar desta também. Se as informações foram pertinentes, se lhe serviram, se aprendeste alguma coisa, dê um like no nosso canal e subscreva para poder ter acesso a mais aulas. Se você é condutor, se você está a encartar-se nesse momento, está a estudar o código da estrada ou a prática da condução, se tem familiares que vão fazer carta de condução, se tem filhos que vão fazer 18 anos e vão para a escola de condução, mesmo se tem filhos pequenos, já para aprenderem muito cedo o código da estrada em casa, não deixe de assistir à nossa aula. O tema de hoje é vias de trânsito rodoviário. Ruas, becos, avenidas, caminhos, viadutos, pontes, estradas, entre outros. As vias de trânsito e os seus elementos é o que nós vamos ver hoje. Antes de estudares qualquer outro tema do Código da Estrada, deves aprender a conhecer bem as vias de trânsito e os seus elementos, pois são conhecimentos que você vai ter que usar, vai ter que utilizar vai servir de base para aprenderes qualquer das outras matérias do Código da Estrada. Qualquer das outras matérias você tem de ter conhecimentos de base para poder entender. A circulação rodoviária é constituída por elementos como a via e os seus elementos, o meio ambiente, o veículo e as pessoas, principalmente. Portanto, é muito importante logo de início você aprender bem tudo sobre as vias de trânsito, as vias públicas e semipúblicas, que são reguladas pelo Código da Estrada, e tudo sobre os veículos. Na próxima aula nós vamos falar dos veículos. Não perca! O que é uma via pública? É uma via de comunicação terrestre que serve para o trânsito público de peões, de animais e veículos. Esse trânsito deve ser feito de forma ordenada para evitar o caos. E essa ordenação acontece por causa das regras e das sinalizações que temos que seguir. O caos seria uma situação em que cada um fazia o que lhe bem entender, da forma como entender. Então, o Código da Estrada, sendo uma lei, um diploma legal, a lei serve sempre para unificar as formas de proceder na sociedade. Havendo cada um com a sua forma de ver as coisas, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, o que tornaria impossível a vida na sociedade, criaram-se leis que unificam, ok? Cada um pensa da sua forma, mas existe uma forma única e social que todos devem seguir obrigatoriamente, independentemente do que se passa dentro de si. E o Código da Estrada, a situação da estrada, da condução, da convivência necessária na estrada, de um ajudar ao outro, de facilitar, de cumprir regras, e principalmente as regras de segurança, isto espelha exatamente a vida social regulada por regras.
Uma via que é privada pode ser equiparada à via pública. Pode ser considerada como se fosse via pública e ser regulada pelo Código da Estrada, assim como a via pública é regulada. É uma via de comunicação terrestre privada, mas aberta ao trânsito público. É privada porque é uma via que pertence a uma entidade particular, a uma empresa ou à propriedade de uma pessoa. Pode ser aberta ao trânsito, mas também pode ser fechada ao trânsito, onde só transitam os veículos do dono. Eu trouxe esta imagem. Não está certo que aqui estamos perante vias privadas, mas vamos imaginar que aqui nesse espaço se trata de uma empresa. São instalações de uma empresa, de uma fábrica, e cá dentro desse condomínio existem várias vias. Então essas vias são vias pertencentes a essa empresa. Mas por a empresa ser uma unidade social que se relaciona com o resto da sociedade e é aberta, implica inputs e outputs da empresa, e a empresa é obrigada a abrir as suas vias internas ao trânsito público para ser visitado por clientes que vão lá comprar os seus produtos ou usufruir dos seus serviços e pagar por isso. Portanto, tem necessidade de abrir as suas vias. Ao abrir as suas vias, as vias públicas, ao uso público, então estaremos perante uma via privada de uma empresa que é aberta ao público. Uma vez aberta ao público, é regulada, tudo o que acontece nessas vias é regulada pelas leis que existem no Código da Estrada, pelas regras que existem no Código da Estrada. Uma via pública pode estar situada dentro ou fora das localidades. Do lado esquerdo da figura, do lado esquerdo, nós vemos uma via situada dentro das localidades e do lado direito uma via situada fora das localidades. Uma via está situada dentro das localidades quando ao lado das vias, ao lado das vias existem edifícios que ficam ao lado, que ladeiam a via pública. Neste caso, podemos ver que ao lado da via pública existem árvores e achadas, vegetação, não existem edifícios. Então, estamos perante uma via fora da localidade. As vias fora das localidades, podem ser autoestradas. Uma autoestrada deve estar situada sempre fora da localidade, ou seja, deve estar de uma forma que nunca existam edifícios ao lado da via. Há uma separação entre dentro da autoestrada e fora da autoestrada por esses lances. Esses lances metálicos que estamos a ver, tanto na autoestrada como na via reservada. Portanto, e a autoestrada e a via reservada, para além de situarem-se fora das localidades, têm de estar sinalizadas. Temos aqui o sinal que indica o início da autoestrada e aqui o sinal que indica o início da via reservada. Devem estar sinalizadas como tal. São vias que sempre devem situar fora das localidades. No entanto, para além das autoestradas, essa imagem da esquerda está a indicar, pode ser tanto uma autoestrada como uma via reservada, são idênticas, depende da sinalização. E esta via aqui é uma via fora da localidade que não é nem autoestrada nem via reservada. Podem existir outras. Esta é uma delas. Portanto,
elas são designadas de restantes vias fora das localidades. Normalmente é assim que são designadas. Quando ouvirem as restantes vias fora das localidades, estamos a referir às vias que situam-se fora das localidades, que não são nem autoestradas nem via reservada. O que é uma localidade, então? Para o Código da Estrada, repara, quando nós vamos definir um conceito, devemos sempre ter em conta o contexto. Pode ser que num outro contexto, localidade signifique outra coisa. Para a legislação camarária, por exemplo, das autarquias, pode ser que localidade signifique outra coisa, muito mais do que isso. Mas para o Código da Estrada, o nosso contexto é o Código da Estrada, o nosso contexto é a condução de automóveis. É a utilização das vias para fazer circular pessoas, para circular mercadorias e outros bens e serviços de um local ao outro. Neste contexto, a localidade é uma zona com edificações, com casas, com prédios, com armazéns e com outros tipos de edifícios, cujos limites são assinalados com sinais regulamentares. Podemos ver aqui o sinal que indica início de uma localidade. Estamos a entrar na localidade de Renquipurga. É o início de uma localidade. Portanto, uma localidade é uma situação especial, é uma situação que requer cuidados específicos. Encontramos pessoas, animais, aglomerações, tanto de pessoas como de animais, edifícios ao lado da estrada e uma série de perigos. E crianças, principalmente. Encontramos serviços que impliquem aglomeração de pessoas, como mercados, e hospitais, igrejas, creches, jardins. Portanto, quando nós circulamos dentro de uma localidade, estamos numa situação em que devemos ter todo o cuidado, principalmente o cuidado de andar, de circular a uma velocidade moderada, para evitar situações sem volta. Elementos da via pública. O principal elemento da via pública é a faixa de rodagem. É a faixa de rodagem, é a parte da via pública destinada especificamente ao trânsito de veículos, qualquer que seja veículos, desde velocípedes a automóveis. Reparemos, eu disse específico, não quer dizer que é unicamente utilizada por veículos, mas é feito especificamente para veículos, embora possa ser utilizada, por exemplo, por peões, por animais, cumprindo regras que nós vamos ver em outras aulas. Portanto, um dos principais elementos da via pública é a faixa de rodagem. Neste caso, temos uma via com uma faixa de rodagem dividida em duas partes iguais por uma linha longitudinal que passa no meio, dividindo a faixa de rodagem em duas partes. Já estamos a falar de um outro elemento que é o eixo da via, que neste caso é um separador. Aqui é com linha, aqui é com separador. Aqui estamos perante duas faixas de rodagem. Havendo um separador ao meio, temos uma faixa de rodagem num sentido e temos uma outra faixa de rodagem num outro sentido. O eixo da via, eu tinha aqui uma outra imagem do lado direito, eu tirei fora, esqueci de colocar. Mas aqui podemos ver claramente o eixo da via, que é preenchida por uma linha descontínua, uma linha longitudinal descontínua no eixo da faixa de rodagem. O eixo da via é uma linha longitudinal imaginária. Esta linha que nós vemos aqui, ela é pintada no eixo da via, naquele meio da estrada imaginário. Então nós fomos lá e pintamos, o Instituto da Estrada foi lá e pintou
e esta parte com linha descontínua para permitir fazer manobras, por exemplo, ultrapassagem. Aqui estamos num troço de via de boa visibilidade. Portanto, o eixo da via é com linha descontínua. Podia ser com linha contínua, como vimos aqui, ou com um separador, como vemos aqui. E divide a faixa de rodagem, tem que ser a faixa de rodagem de uma via de 2 sentidos, portanto, em 2 partes iguais. Para haver eixo da via é necessário haver 2 sentidos de trânsito. Ainda, aqui temos o que eu tinha dito antes, ela pode ser materializada em forma de linha descontínua ou contínua, em forma de um separador, mas também ela pode não ser materializada. Aqui só se fez o desenho, um lado mais escuro, outro mais claro, para podermos entender bem o eixo da via. Mas o eixo da via aqui não existe. É sério, existe, mas não é materializada, não existe nenhuma linha pintada, não foi colocado nenhum separador físico que indica exatamente onde é que é o eixo da via. Principalmente para os condutores novatos, e isso vai ser um problema a resolver, porque o eixo da via não está claro. O condutor tem de tirar de vista onde é que fica o meio, onde é que fica aquela linha imaginária que divide a faixa de rodagem em 2 partes iguais. E isso acontece em várias vias de trânsito, em várias vias públicas. Outros elementos de uma via, a berma de estrada. A berma de estrada é a parte da via pública que ladeia, que fica ao lado da faixa de rodagem, como vemos aqui, essa parte branca, onde está estacionada ou parada essa Toyota Dyna. Creio que é uma Toyota Dyna. Se for numa autoestrada, esse veículo não pode estar aqui imobilizado, a não ser se for uma varia. Portanto, fica situado ao lado da faixa de rodagem e não é destinado especificamente ao trânsito de veículos. Não é destinado ao trânsito de veículos. Portanto, a faixa de rodagem, que é especificamente para trânsito de veículos, é aqui. A berma de estrada deve servir para o trânsito de peões quando são restantes vias fora das localidades. O trânsito de peões, de pequenas mercadorias transportadas por pessoas, filas indianas de pessoas, como quando os escuteiros fazem as suas caminhadas. No entanto, nas autoestradas e nas vias reservadas, as bermas de estradas devem estar sempre livres para eventual caso de um veículo ficar avariado e ter que ser imobilizado naquela parte da faixa da via, ou em caso de um veículo prioritário precisar utilizar a berma de estrada para encontrá-la livre para a sua utilização. Ainda continuando com elementos de uma via pública, temos o passeio. É a parte da via pública sobrelevada. Ela é um bocadinho mais alto do que a faixa de rodagem. É alguns centímetros, uns 10, 15 ou 20 centímetros, ou até mais, 30 centímetros acima do nível da faixa de rodagem. E fica sempre situado ao lado da faixa de rodagem e é especificamente destinado ao trânsito de peões, como vemos aqui. Por isso que, havendo passeio, não é permitido o estacionamento de veículos com rodas sobre o passeio. Nem parcialmente sobre o passeio, muito menos totalmente sobre o passeio. Porque o passeio é destinado ao trânsito de peões. Também o passeio não pode estar ocupado com outras coisas, por exemplo, produtos de venda
Ou mesmo pessoas não podem estar paradas sobre o passeio a interromper o trânsito de outros peões. Portanto, o passeio deve estar livre para os peões transitarem. Quando não estão a atravessar a faixa de rodagem, devem transitar sobre o passeio. Não havendo passeio, transitam na berma de estrada. Mas o lugar especificamente destinado ao trânsito de peões são os passeios. Vias de trânsito ou fila de trânsito. Não sei se já repararam que eu muitas vezes confundo essas duas expressões. Às vezes quero falar de via pública. Via pública é tudo isto. Via pública vem desde da berma a outra berma, neste caso desta via, poderia ser de um passeio ao outro. As faixas de rodagem, a placa separadora central que divide as correntes de tráfego. Neste caso estamos a falar de correntes de tráfego, de certeza, por estarmos numa autoestrada ou numa via reservada. E as filas de trânsito, repara aqui, separadas com linhas descontínuas. E tudo isto faz parte da via pública. Quando estou a falar de via pública, neste caso, uma estrada, que normalmente é situada fora da localidade e é destinada também especificamente ao trânsito de veículos. Portanto, aqui, repare que se for uma autoestrada, não é por acaso que dizemos autoestrada, estamos a referir a uma estrada. As estradas são vias públicas, mas são vias públicas especificamente destinadas ao trânsito de veículos. Enquanto que as vias públicas, por exemplo, as que se situam dentro das localidades, são destinadas ao trânsito de peões, de animais e de veículos. Mas as estradas, sendo autoestradas ou não, estão situadas normalmente fora das localidades. Não têm passeio, em vez de passeio têm bermas de estrada, como nós vemos aqui, bermas de estrada. Temos de um lado uma berma e do outro lado aqui uma outra berma de estrada. Portanto, aqui estamos a referir a uma estrada. E essa estrada é constituída por 4 filas de trânsito em cada corrente de tráfego. Podemos chamar de fila de trânsito ou podemos chamar também de via de trânsito. Por isso que eu estou sempre a confundir, a chamar via pública de via de trânsito. Mas são duas coisas diferentes. A via pública é tudo isto. As vias de trânsito são as filas de trânsito, que são zonas longitudinais, portanto, têm a mesma direção da via. Temos aqui também filas de trânsito. Daqui a nada vamos falar disso, dessas duas linhas descontínua, traço grosso, duplo. Portanto, são zonas longitudinais da faixa de rodagem destinada a uma única fila de veículos. Atenção a isso, isso é muito importante. A uma única fila de veículos. Às vezes encontramos num teste, por exemplo, uma pergunta assim. Se 2 veículos circulam na mesma fila de trânsito e no seu sentido de trânsito existe apenas uma fila de trânsito, será que este veículo pode ultrapassar o veículo da frente, sabendo que o eixo da via não permite ser pisada, por exemplo? Neste caso, poderia ser uma linha contínua no eixo da via ou um separador físico. Portanto, se há só uma fila de trânsito, não é permitido a ultrapassagem, porque uma fila de trânsito só pode comportar um veículo de cada vez. E nunca 2 veículos ao mesmo tempo, lado a lado, dentro da mesma fila. Por isso que na definição nós ouvimos, é destinada a uma única fila de trânsito. A uma única fila de veículos. Um outro elemento da via pública são os que identificam uma via de sentido reversível. São filas de trânsito que são separadas por linhas descontínuas e dupla, como nós vemos aqui. Deixa eu ver se tem uma outra imagem, não tem. Portanto, são separadas por linha descontínua dupla,
Tem uma sinalização que deve ficar por cima, uma sinalização luminosa que deve ficar por cima da fila, pelo menos da fila do meio, que é uma fila de sentido reversível. Portanto, mais à direita, neste caso, mais à direita nós temos uma fila que é de ida. Mais à esquerda temos o sentido contrário, que os veículos vêm. Agora, esta fila de meio é de sentido reversível. Reversível por quê? Porque é um sentido que reverte. Ora está de um lado, ora está do outro. Por isso que existe aquela sinalização luminosa por cima da faixa de rodagem, que quando encontramos uma luz verde em forma de seta virada para baixo, significa que esta fila de meio também está aberta à ida. Então nós temos duas filas de trânsito para ir e uma fila de trânsito para vir. Se encontrarmos por cima da faixa de rodagem uma luz vermelha em forma de X por cima desta fila, significa que ela está fechada. Ela está fechada, nós encontramos veículos a vir. Então nós não podemos ir, só podem vir veículos. Neste caso, significa que temos duas filas de trânsito para ir e duas filas de trânsito para vir e uma para ir. Eu costumo dar como exemplo, em Cabo Verde nós não temos filas de sentido reversível. Mas imaginemos que entre Tarrafal e Assumada, o governo resolve fazer uma fila, uma via de trânsito de sentido reversível, uma via de sentido reversível. O que é que aconteceria? Imagina às quartas e aos sábados que nós temos Feira da Assumada. Temos Feira da Assumada, de manhã todas as rebidantes estão a sair de Tarrafal para ir à Assumada vender os seus produtos. Temos vários iaços e looks a irem à Assumada. O trânsito é intenso na ida de Tarrafal a Assumada. Então nós, como temos uma fila para ir à Assumada, abrimos a fila do meio, que é uma fila de sentido reversível, abrimos para os veículos irem à Assumada. Mas à tarde a situação reverte. Já quase não temos veículos a ir de Tarrafal para Assumada, mas temos uma cargaria de veículos a virem de Assumada para Tarrafal. Então seria o momento de fecharmos a via do meio de Tarrafal no sentido Tarrafal-Assumada e abrir no sentido contrário. Então teríamos duas filas de trânsito para vir de Assumada para Tarrafal e uma para ir, porque o trânsito é menos intenso naquela hora para ir a Assumada. A fila de trânsito separada por linha descontínua grossa, temos aqui duas imagens que mostram isso. Essa linha descontínua grossa que delimita este corredor de circulação. O corredor com escritura no chão, bus, B-U-S, é uma palavra inglesa que costuma ser lido bus. É um corredor reservado a veículos de transporte públicos de passageiros. Neste caso, os autocarros que fazem carreira, principalmente os que fazem carreira intra-urbano, dentro das urbanidades, e os veículos de praça de letra A, táxi. Os restantes veículos particulares nunca devem circular neste corredor reservado. A não ser se precisam utilizar esta fila para terem acesso às suas propriedades. Por exemplo, para ter acesso à sua casa. Ou então podem utilizar esta fila, se tiverem necessidade, caso estejam em missão urgente de socorro com marcha devidamente sinalizada. É uma situação que vulgarmente são designados de veículo prioritário. São essas as situações em que podem os veículos particulares utilizar esta fila. Em outros casos, não podem. Portanto, um corredor de circulação é uma via ou uma fila
de trânsito reservada a veículos de uma certa categoria, que nós já vimos qual é a categoria de veículos que utilizam esta fila de trânsito, com escritura bus. Ou afeto a certos tipos de transportes. Neste caso, os transportes intraurbanos e públicos coletivos de passageiro, os autocarros, que transportam pessoas dentro das localidades, com linha certa e horas estabelecidas de chegar nas paragens, com as suas paragens mesmo. Só podem parar, largar e receber passageiros nas suas paragens. Temos pistas. Neste caso, temos uma pista para velocípedes. Podem ver aqui o desenho no chão, indica que é uma pista para velocípedes. Aqui o passeio e, deste lado, a pista para velocípedes. Uma pista é uma via pública e de trânsito. Uma pista pode ser destinada por sinalização. Podemos ver aqui na outra imagem, por sinalização. Temos aqui uma pista mista para peões e velocípedes. Conforme o sinal, pista obrigatória para peões e velocípedes. Por sinalização é destinada ao trânsito ou de peões, ou de animais, ou de certos tipos de veículos, normalmente os velocípedes. Ou podem ser destinados tanto a peões como a velocípedes, como vemos aqui. Um outro elemento da via pública, não sei se devo designar de elemento ou configuração da via pública, simplesmente, são os cruzamentos. Um cruzamento é uma zona que resulta da interseção entre duas vias públicas ao mesmo nível. Portanto, se esse cruzamento fosse desnivelado, como acontece com as autoestradas e vias reservadas, estaríamos perante um viaduto, que não é este caso. Este caso, nós referimos apenas a um cruzamento, porque é um cruzamento de nível. É um cruzamento de nível com duas vias. São duas vias que se cruzam, que se interceptam. Voltamos a essa caixa amarela, já tínhamos falado na aula de cedência de passagem. Essa caixa amarela simplesmente está a delimitar a zona do cruzamento. Portanto, aquele quadrado que resulta do cruzamento das duas vias é uma zona onde nenhum veículo deve estar imobilizado, mesmo quando a regra ou sinalização lhe permite avançar. Cruzamentos e entroncamentos são lugares onde normalmente os veículos cruzam-se e não podem avançar ao mesmo tempo, tornando necessário estabelecer quem deve ceder passagem e quem deve passar primeiro. Aqui estamos perante um entroncamento. É uma zona que resulta de uma via entroncar-se na outra. Já as duas vias não se interceptam. Não é uma via passa e outra passa também. Uma entronca na outra. Ou trata-se de uma junção de via ou de uma junção de via, como neste caso, uma reunião de vias, ou de uma bifurcação. Portanto, são lugares que são necessários estabelecer regras de cedência de passagem ou sinalizar, ou estabelecer regras por sinalização, quem deve passar primeiro e quem deve ceder passagem. Os cruzamentos podem ser com rotundas, como vemos aqui. Ou também podem ser entroncamentos com rotunda. Uma rotunda é uma praça formada ou por um cruzamento ou por um entroncamento, como vemos nas figuras abaixo, onde o trânsito se processa em sentido giratório. É obrigatório seguir
o sentido giratório da rotunda. Reparem na seta o que eu estou a fazer. Estou a indicar o sentido giratório que é obrigatório seguir nas rotundas. Portanto, um veículo não pode chegar aqui e seguir assim, reto, como se estivesse numa estrada, numa reta, não pode. Tem de fazer essa trajetória circular aqui, como nós vemos na figura, mesmo que esteja seguindo em frente. A rotunda é sinalizada, ou deve ser sinalizada como tal. Tem sinais que indicam que o condutor aproxima ou já chegou na rotunda. E, normalmente, como nos cruzamentos e entroncamentos em rotunda, há necessidade de resolver o trânsito por meio de regras ou sinais de cedência de passagem. Nós já sabemos que quem circula dentro da rotunda tem prioridade, quem vai entrar cede passagem a todo e qualquer veículo. Quando o lugar em que os veículos estão autorizados, estes sinais indicam que os veículos estão autorizados a estacionar. Se esse lugar fica na própria via pública, é porque nós estamos perante uma zona de estacionamento. Zona de estacionamento. São lugares de estacionamento autorizados situados na própria via pública. Aqui pode ser uma zona ou um parque, depende se isto for numa via pública ou fora da via pública. Aqui a imagem não esclarece isso. Mas o importante aqui é que devemos reparar que estamos perante um lugar de estacionamento autorizado, mas para certos tipos de veículos, os que têm este tipo de veículos de deficiente. E aqui temos claramente um parque de estacionamento. Fica fora da via pública. É um lugar em que os veículos estão autorizados a estacionar e é fora da via pública. E é sinalizada como tal. Tem de ser sinalizada como tal. Aqui nós vemos essas sinalizações horizontais. Essas linhas que separam cada espaço de estacionamento. Ilhéu direcional é zona restrita da via pública, interdita a circulação de veículos, portanto, não é permitido que veículos circulem sobre o ilhéu direcional, é sobrelevada normalmente em relação à faixa de rodagem e é delimitada por lancil. Lancil é esta parte da ponta, que existe também nos passeios, ou por marcação apropriada e é destinada a orientar o trânsito. É muito utilizada na proximidade das rotundas. Orienta o condutor a começar já daqui a seguir o trânsito giratório da rotunda. Aqui temos outros exemplos. Aqui temos uma placa triangular, que não deixa de ser também um ilhéu direcional neste caso. Aqui temos um outro ilhéu direcional em forma de triângulo também. Portanto, ilhéus direcionais são placas. Muitas vezes não são placas. Muitas vezes são marcas rodoviárias em formas de raias oblíquas, como nós vemos aqui, delimitadas por linha descontínua ou contínua. Nós já sabemos que quando delimitadas por linha descontínua, só podem ser pisadas por veículos que estejam a fazer manobra que seria impossível de fazer sem pisar aquelas raias. Neste caso, em caso algum, não podem ser pisadas por veículos nenhum. O que é uma autoestrada? Uma autoestrada é uma via pública destinada ao trânsito rápido, com separador físico de faixas de rodagem. Portanto, temos um separador físico ao meio, como nós vemos aqui maior ainda. As faixas de rodagem formam um corrente de tráfego e o outro corrente de tráfego no outro sentido. As filas de trânsito, aqui temos 3 filas de trânsito, a berma de estrada, do outro lado também a berma de estrada, sem cruzamento de nível, como no que nós vimos há bocado,
nem acesso a propriedades marginais e acessos condicionados e é sinalizada como tal. Para ser autoestrada ou via reservada, com todas essas condições que nós vimos, só é considerada autoestrada ou via reservada mediante sinalização na sua entrada através de ramal de acesso. Portanto, você não pode sair aqui ao lado, nesses lances, não pode haver espaço, nem você não pode sair aqui ou entrar na autoestrada, por aqui seria muito perigoso. A entrada e a saída só é feita em ramais de acesso para entrada ou vias de abrandamento para saída, nós vamos ver mais à frente. Portanto, aqui temos, por exemplo, um ramal de acesso aqui. E temos aqui uma via de abrandamento. Como do outro lado, temos aqui uma via de abrandamento. Portanto, são os lugares que dão acesso ou a saída de autoestradas ou de vias reservadas. Acessos condicionados. Condicionados porque você tem de ter determinadas condições ou tem de estar numa situação que cumpre determinadas condições para você acessar a autoestrada. Uma das condições é você tem de estar a conduzir ou um veículo automóvel ou um motociclo. Os restantes veículos não podem acessar a autoestrada. Peões também não, animais muito pior ainda. Outras condições. A velocidade mínima para entrar numa autoestrada é 40 km por hora. O máximo é 120. Tem outras condições. Não é permitido, por exemplo, veículos circularem na autoestrada com avarias, em caso algum. Uma via reservada a automóveis e motociclos são vias públicas onde vigoram as normas que disciplinam o trânsito em autoestradas e são sinalizadas como tal. Portanto, estar numa autoestrada ou estar numa via reservada é quase a mesma coisa. As correntes de tráfego são separadas por um separador físico, a velocidade mínima é de 40, existem várias filas de trânsito, normalmente 2 ou mais. O acesso é somente pelo ramal de acesso. O ramal de acesso também é designado de via de aceleração. É uma via que serve para um veículo imprimir uma velocidade maior e poder acompanhar as velocidades que são aplicadas na via rápida, nesse caso na autoestrada ou na via reservada. Portanto, é quase a mesma coisa. Só a única diferença que eu vejo a partir das regras é na velocidade que é aplicada. Por exemplo, o motociclo com carro circula numa via reservada a 70 km por hora e na autoestrada a 90. Um autocarro circula a 80, a 90 numa via reservada, a 90 numa autoestrada, por exemplo. Não, circula a 90 numa via reservada se for um autocarro sem reboque, a 90 numa via reservada e a 100 numa autoestrada. Se for um autocarro com reboque, circula a... Se for com reboque, circula a 90 numa via reservada, se não estou em erro, e também a 90 numa autoestrada. É isso. Portanto, mantém a sua velocidade nas duas vias. Se for um automóvel, por exemplo, um automóvel ligeiro de passageiro, ligeiro misto, por exemplo, circula a 100 numa via reservada e a 120 numa autoestrada. Portanto, o que principalmente difere uma autoestrada de uma via reservada são as velocidades aplicadas por cada veículo. E, no entanto, podem ter outras diferenças em termos de configuração, mas as principais são estas. Em termos de regras,
São as mesmas regras que vigoram numa, que vigoram na outra. Para entrar numa autoestrada ou numa via reservada, fazê-lo-emos através de um ramal de acesso, que é uma via de aceleração, como nós vemos aqui, para sair através de uma via de abrandamento, e é tudo sinalizado como tal. Repara na sinalização fim da velocidade. Não, isso não está correto aqui. Fim da velocidade máxima. A partir daqui, velocidade máxima é 40. Ok, a partir daqui. Porque na autoestrada é mínimo 40. Portanto, a partir daqui, o condutor deve circular de certeza de estar relacionado com a via em que vai encontrar ao sair no ramal de acesso e o limite de velocidade que é aplicado naquela via. Temos aqui um ramal de acesso de uma via reservada, automóveis e motociclos, e aqui a saída, via de abrandamento da mesma via. Esta pode ser pelas suas características tanto uma autoestrada como uma via reservada. Podemos reparar que do lado direito um caminhão entra através de um ramal de acesso, do lado esquerdo há um outro ramal em sentido contrário. Temos aqui a linha de aceleração e as setas de desvios indicam ao condutor que imediatamente deve passar desta via de aceleração para uma das filas da via em questão, sendo ela autoestrada ou via reservada. Viaduto, que nós falamos há bocado, são cruzamentos de vias desnivelados. Uma via passa por cima e uma outra passa por baixo. É o que acontece normalmente em relação às autoestradas e vias reservadas. Aqui estamos perante uma curva de boa visibilidade. A visibilidade é boa quando o condutor consegue avistar toda a faixa de rodagem. Daqui onde o condutor se encontra, consegue avistar à sua frente toda a extensão da faixa de rodagem, na toda a sua largura, a uma distância de até pelo menos 50 metros. Pode ser até mais do que 50 metros. Então, está perante uma situação de boa visibilidade. Túneis, uma via onde todos os veículos devem transitar com as luzes médias acesas. Devemos acender luzes de médias antes de entrarmos no túnel e circular com ela acesa durante todo o trajeto do túnel. Não é permitido fazer inversão no sentido de marcha dentro dos túneis. Caminho é uma via de comunicação terrestre em zonas rurais, zonas com poucas edificações ou nenhuma edificação. Normalmente costuma ser de terra batida, pode ser de calceta ou até pode ser de asfalto. Mas as suas características são estas: situa-se numa zona rural. O cruzamento entre autoestradas e vias reservadas é desnivelada, como nós vemos na figura. Aqui estamos perante um nó de ligação. Nas autoestradas, como não é permitido fazer inversão de marcha, se eu quero voltar em sentido contrário, não vou inverter, não vou pisar o separador, aqui o separador é muito grande, e entrar por do outro lado, na outra corrente do sentido contrário. Devo sair então, portanto venho aqui, utilizo uma via de abrandamento, sair e subir pelo nó de ligação e acessar o sentido contrário também através de um ramal de acesso que é ligado ao nó de ligação. Uma passagem de nível onde a via de trânsito rodoviário cruza com a via férrea para comboios. É a via de comboio a cruzar-se com a via pública de automóveis, de outros veículos. Neste caso estamos perante uma depressão. Repare que a estrada desce aqui estamos numa descida e logo de seguida sobe. Portanto, é uma depressão. Encontramos isso quando estamos a vir de Santa Cruz para Calheta. Quando estamos perto de chegar a Calheta, encontramos essa situação, uma depressão. Aqui temos uma curva de visibilidade reduzida e é perigosa. Repare que
as linhas são descontínuas, mas existem setas de desvios que obrigam o condutor imediatamente a circular nesta fila aqui, na sua fila, dentro da sua mão, dentro do seu sentido de trânsito. E temos aqui umas baias direcionais que indicam que a curva é perigosa, que não estamos a ver, mas a curva é muito estreita aqui em curvar-se à esquerda. Portanto, devemos reduzir a velocidade porque estamos perante uma curva perigosa. Aqui estamos numa seção de curva e contracurva. Portanto, temos uma curva aqui à direita, de seguir uma contracurva à esquerda, de seguir uma contracurva à direita e mais à frente creio que uma outra contracurva à esquerda. E tudo de visibilidade reduzida, extremamente perigoso. Existe uma zona em São Domingos, já esqueci o nome, que existe uma sucessão, a estrada é uma sucessão de curvas e contracurvas. Aqui estamos perante uma lomba de estrada, a estrada sobe aqui, desce, de seguida desce. Depois de subir, desce logo. Muito obrigado pela vossa atenção. Foi mais uma aula. Espero que tenham gostado. Deem um like no nosso canal. Subscreva se ainda não subscreveu, se gostou da aula, se lhe serviu, se foi útil, se lhe foi passada informações úteis. E dê um like e subscreva no nosso canal. Não se esqueça de deixar-nos as vossas dúvidas, porque as nossas aulas só vão melhorar se começarem a colocar dúvidas, a fazer críticas, a dar sugestões. Então, nós iremos também fazer de tudo para deixar o nosso feedback. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Instrutor e formador Carlos Martins, Projeto S Verde. Tenham um bom dia.